Bem-vindos à Igreja Batista do Povo. Você está na IBP TV. Assista agora o culto de cura e libertação. Nós vamos juntos louvar ao Senhor, dizendo que Ele está vivo, Ele é a nossa salvação. Você pode cantar isso? Dizendo? Vivo, está vivo, à direita do Pai. Vivo, está vivo, Rei Jesus, o príncipe da paz. Aleluia, oh, 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 aleluia. Oh, 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 aleluia. Oh, oh, oh,
príncipe da paz, o nosso Senhor, Ele trouxe a salvação para que hoje estivéssemos vivos. E Ele está vivo, Ele está vivo para todo sempre. Clamamos pela tua presença nesse lugar, Espírito Santo de Deus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos a atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Diga. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda
Graça e paz, igreja. Estou aqui de volta. Graças a Deus por isso. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelas pessoas que estiveram aqui nesse período da minha ausência. Eu fiz uma cirurgia, nada grave, mas foi necessário um tempo de descanso. E eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estiveram aqui ministrando, o Espírito é o mesmo. E que vocês foram abençoadas por esses irmãos. Agradecer em especial ao pastor Almeida, que ficou cuidando, né, da equipe, do culto em si, as intercessoras que oraram por mim. Agradecer a cada irmão, a cada pregador, né, que esteve aqui. Eu tenho certeza absoluta que vocês foram abençoados por a vida desses homens de Deus com a palavra. E aqui eu retomo a minha jornada. Vocês vão vê-los ainda algumas vezes aqui, né, que a gente tem essa dinâmica de estarmos também ouvindo da parte de Deus uma mensagem através de outros pregadores, de outros ministros, de outros pastores, de outros profetas. Mas eu vou estar com vocês aqui, em nome de Jesus. Estava com saudade, muita saudade. Recebam aí o meu abraço, o meu carinho. Eu sei que hoje também Deus tem um propósito através da minha vida para a sua vida. Eu quero orar antes de nós começarmos, mas antes nós vamos estar agora ministrando os dízimos e as ofertas. Você que está em casa, você que tem aí o seu dízimo e a sua oferta, nós vamos continuar adorando ao Senhor com aquilo que Ele tem nos proporcionado. Eu tenho certeza absoluta que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele tem suprido a sua necessidade. Então, eu quero agradecer ao Senhor por isso. Nós vamos orar. E pela provisão que Deus tem nos dado. Talvez você esteja em casa, esteja precisando de um trabalho, a porta do emprego. Então, nós vamos estar orando também para que o Senhor venha te abençoar, multiplicar os seus celeiros. Em nome de Jesus, trazer os seus recursos, trazer estratégias de como você vai viver esse novo tempo. Então, eu queria que você, por favor, curvasse a sua cabeça agora para estarmos orando juntos. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós te louvamos e te bendizemos. Tu tens sido um Pai tão fiel, tão bondoso para com o teu povo. E nesta noite, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar a tua igreja e clamar por aqueles que nesse momento precisam de uma porta de emprego, estão precisando, Senhor, da glória, de uma estratégia de trabalho. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua palavra diz que tu abre portas onde não tem portas, Senhor. Então, em nome de Jesus agora, vai de encontro com a necessidade do teu povo nesta noite. Em nome de Jesus, surpreenda-nos, ó Deus, com os milagres desse tempo. Então, eu quero te louvar nesta noite. Consagramos os dízimos e as ofertas ao Senhor. Que haja multiplicação no celeiro da igreja, da casa do teu povo, e que não falte o azeite nem a farinha, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vem em socorro da tua igreja, vem em socorro do teu povo, mesmo nesse tempo de crise. Nossa fé, a nossa esperança está em Cristo Jesus, que é o nosso provedor e nos tem dado a promessa que o Senhor nunca nos deixaria e jamais nos desampararia. Então, nós já te louvamos e nos apropriamos da promessa deste dia, dos suprimentos físicos e materiais, espirituais da nossa vida, para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Santidade que liberta meu ser. Tenho anseio de ter mais, desejo de ser mais. Buscamos tua presença. Vem em nós o teu reino. Seja feita tua vontade.
calor, tá? Eu tirei o casaco, eu não estava aguentando. O calor do Espírito. O fogo já começou aqui. Nós hoje vamos começar uma palavra e eu acredito que nós não vamos concluir esta palavra hoje. Mas nós temos um tema que nesse tempo em que eu fiquei em casa, foi um tempo onde eu estudei muito a palavra, foi um tempo onde Deus, na medida do possível, tá? Falou comigo, e eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração nesse período, para fortalecer a minha vida e fortalecer a sua vida. Eu quero muito que você abra o seu coração e peça ao Senhor que apure os seus ouvidos para ouvir o que Deus tem para você nessa noite, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus, e queremos verdadeiramente que o Senhor fale conosco. Que aquele que está agora assistindo esse culto seja abençoado com essa palavra. Que os nossos corações estejam preparados e os nossos ouvidos atentos para ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós neste dia. Não somente para ouvirmos essa mensagem, mas nós queremos ser praticantes, ter a vivência, como nós escutamos a pregação do pastor Tarcísio agora há pouco, Senhor. Que nós precisamos, ó Deus amado, obedecer o que o Senhor está pedindo. Fazer o que o Senhor nos manda e nos ordena. Porque esse é o caminho que nós precisamos seguir para andarmos de vitória em vitória, mesmo nas lutas. Por isso, nós nos dispomos a Ti, nos prostramos aos Teus pés. Eu quero abençoar cada um destes que estão nos ouvindo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E eu profetizo e declaro agora, em nome de Jesus, a cura, a libertação, através da palavra de Deus nessa noite, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nessa noite eu tenho um tema, e o tema é se libertando para libertar. Eu ouvi essa frase há alguns anos atrás, quando eu fui fazer um curso na Jocum, em Curitiba, com o pastor Cote, para quem conhece. Eu fiquei 28 dias fazendo um curso na base da Jocum. E esse curso chamava EIFOL, era uma escola de formação de libertadores, de líderes libertadores. E não só o curso, nesse período que nós fazíamos, esses 28 ou 30 dias que nós estivemos lá, só tinha uma liderança. Além do curso que nós fazíamos, nós éramos curados e libertos. Havia na parte da tarde, havia vários workshops, várias sessões, várias salas, com lideranças separadas, para fazer o treinamento prático da cura e da libertação. Todos nós precisávamos passar por aquele processo. E eu fui uma delas. Foram 28 dias que foram um divisor de águas na minha vida, já faz um tempo. E na entrada da base da Jocum estava exatamente na EIFOL, estava assim, libertando-se para libertar. Porque para você libertar, você tem que estar liberto. E eu quero ler com vocês a palavra de Isaías 61, bastante conhecida, que foi essa palavra que me chamou, essa foi a palavra que me trouxe para o ministério. Foi por essa palavra que Deus me chamou para trabalhar na área de cura e de libertação. Muito embora no início eu não entendia muito, mas quando eu li Isaías 61, com o contexto de vida que eu tinha, e que a sede que eu tinha de viver o Senhor, de me desvencilhar das mazelas do meu passado, das assolações do inimigo, eu disse, uau, eu encontrei o remédio para a minha alma. E começa assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Você tem uma unção para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes
Você conhece alguém que está triste? Dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza. Óleo de alegria em vez de pranto. O manto de louvor em vez de espírito deprimido. Porque eles serão chamados depois carvalho da justiça, plantio do Senhor, para manifestação da glória do Senhor. Eu me lembro que quando eu ouvi essa palavra, que Isaías capítulo 61, todo ele que eu li, eu disse, uau, então eu tenho o Espírito Santo sobre mim, e o Senhor me deu uma unção, Ele me ungiu com um propósito. Libertar-me para que eu pudesse libertar a outros. Quero compartilhar também uma visão que faz bom tempo, num sonho de visão que Deus me deu. Eu fui levada para um lugar pelo anjo. Isso foi numa visão à noite. A um lugar, a um escombro. Era como se fosse uma casa velha, abandonada. Tipo Cracolândia. Sem aquele monte de gente na rua. Aquelas casas velhas. E esse anjo me conduzia para dentro desses escombros, dentro desses cativeiros. Me levava para dentro de um lugar como se fosse prisão, uma prisão. E à medida que eu ia entrando naquele lugar, eu via muita gente. Crianças, adultos, homens, mulheres, aprisionados naquele lugar. E à medida que eu ia adentrando, era como se fosse um labirinto, que humanamente falando, era impossível qualquer pessoa encontrar alguém naquele lugar, se não fosse pelo Espírito. E à medida que eu fui entrando, eu vi essas pessoas muito doentes, feridas, machucadas, desnutridas. Via muitas mulheres desnutridas. Era um lugar sujo. Era um cativeiro absolutamente horrível. Fracos. Eles não conseguiam andar. Mas eles tentavam andar. Era um lugar escuro e tinha um cheiro horrível. Mas à medida que eu ia entrando naquele cativeiro, aquele escombro horroroso, conduzido por este anjo, eu dizia, meu Deus, como que alguém ia encontrar pessoas aqui? Não tinha como uma pessoa na sua condição natural entrar no lugar daquele, numas trevas tão terríveis como aquela, num lugar de prisões absurdamente horrorosa. Um cativeiro construído pelo inimigo, aprisionando pessoas daquele lugar, se não fosse pela unção do Espírito Santo. Então, quando eu perguntei para o Senhor exatamente isso, como alguém vai encontrar pessoas aqui? Porque isso aqui é um absurdo, porque a porta de entrada era uma porta comum como qualquer uma outra, entre aspas. Feia, bem verdade. Mas era uma porta pequena. Não parecia que ali dentro haveria um labirinto de tanto sofrimento e de tanta dor que pessoas estavam lá. E o Senhor me disse, eu trouxe você aqui para que você clame por essas pessoas que ninguém vê, que ninguém enxerga, e que ninguém nem imagina que elas estão aqui, para que esse cativeiro seja quebrado, haja liberdade e essas pessoas se curem. E eu me lembro que naquele dia, eu chorei muito. E eu entendi o que é intercessão. Orar por uma causa, por uma revelação que Deus te dá, que só Ele sabe. E procurar alguém para se colocar na brecha, ter essa sensibilidade de dizer, eu não sei quem são essas pessoas, eu falava para Deus, eu não sei de onde elas vieram, mas eu vou orar e clamar para que esse cativeiro seja quebrado, para que haja liberdade, para que essas correntes sejam soltas, e essas pessoas venham para a luz.
como diz aqui a palavra do Senhor. Sabe, eu acredito que hoje, não só no mundo, ou até mesmo dentro da igreja, existem cativeiros, eu já preguei uma vez sobre isso aqui, onde o povo de Deus estão aprisionados em lugar de angústia, de solidão, de medo, sensação de derrota, de vergonha, sensação de que não vai conseguir, depressivos, drogados, dopados de tanto remédio, prisões, cativeiros que o inimigo colocou e trabalhou nas emoções. E talvez você que esteja ouvindo essa mensagem, você seja um desses. Mas eu quero dizer para você que o Espírito do Senhor está sobre você e sobre mim, porque foi de lá que eu também vim desse cativeiro. E dizer que há uma unção de Deus sobre a tua vida, não só para você se libertar, mas para você libertar a outros. Sabe, eu não sei qual é o sentimento ou a situação que talvez esteja te aprisionando ou te colocou num cativeiro de passado ou de presente. Mas o que eu sei te dizer é que o Senhor tem algo novo para você. E o propósito desse resgate da minha vida, que era onde eu estava nesse cativeiro no passado, o propósito do resgate da liberdade que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário por mim e por você, é para que nós levamos a palavra da salvação para quebrar as algemas daqueles que estão presos, orar por aqueles que estão aprisionados, tirar desses escombros que estão escondidos pela unção do Espírito que está em mim e em você. Isso é cura, isso é libertação, isso é evangelismo. Nesta manhã, nesta noite, eu vim dizer isso para você da parte de Deus. Toda pessoa que está aprisionada, toda pessoa que está num cativeiro, ele precisa de um libertador. Ele precisa de alguém que os resgate. A palavra de Deus diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Jesus Cristo nos resgatou do poder, do domínio das trevas e nos levou para um reino. O reino da sua luz. E esse resgate foi por conta dos perdão dos teus pecados e dos meus pecados. E ele teve um preço, o preço do sangue de Jesus. Então, eu quero dizer a você de novo, te encorajar nessa noite e dizer: ei, você, Jesus já tirou você deste cativeiro. Ele transportou, me tirou das trevas, tirou você também das trevas. Então não tem por que você ainda viver em cativeiro de Satanás, torturando a tua alma, o teu coração e a tua vida desnecessariamente, porque agora você veio para um reino, e o reino de Deus é paz, é alegria no Espírito. E eu vim dizer para você nessa noite que não importa aonde você esteja, em que cativeiro o inimigo tentou te colocar ou você tem se colocado, o que eu tenho de dizer é que o Espírito do Senhor está sobre você, para você se libertar e tem a autoridade de se libertar, o poder de se libertar, para que você vá buscar outros, diz a palavra de Deus. Temos um rei desse reino. No reino que você foi transportado, temos o Rei Jesus Cristo, que nos controla, que cuida de nós, que nos cura, que nos ajuda. Desde que eu e você nos submetemos ao domínio e ao controle e à submissão completa e total deste Rei que tirou você e eu de lá e trouxe para um reino novo. Então, quando nós nos colocamos debaixo desse domínio, esse Espírito Santo que está sobre mim e você, que te ungiu a mim e a você, com o propósito de você ser livre e libertar a outros, debaixo desse controle, desse domínio dele, com certeza,
você pode alcançar mais um. Esse é o segredo. Obediência. E eu quero dizer a você nessa noite, que se você não está debaixo desse controle, desse domínio, se você não sente que você não foi transportado, esse sentimento de transformação e de mudança, que de onde você estava, para onde você está agora, ainda não aconteceu essa transformação, essa luz da glória de Deus sobre as suas emoções, essa unção do Espírito Santo que está sobre você para mudar a sua história e você mudar a história de outros. Se você não estiver vivendo esse período, esse tempo, alguma coisa está errada. Talvez você esteja num cativeiro. E Deus quer mudar a sua história. Porque Efésios 5, capítulo 8, diz assim: antes vocês eram trevas, mas agora eu tirei vocês de lá. Vocês são luz. Portanto, como filho amado de Deus, andem na luz. Aquelas pessoas que estavam lá, certamente, debaixo desse cativeiro, aprisionado por um inimigo que ninguém achava, porque na verdade, irmão, quando uma pessoa está debaixo de um controle, quando ela está dentro de um cativeiro, existe um controlador lá dentro, o que vigia, para a pessoa não sair. É como um sequestro relâmpago, ou qualquer tipo de sequestro, qualquer tipo de cativeiro. O diabo é imitador. Sempre fica um lá na porta, para dar a notícia, para você não sair, para torturar a pessoa que está lá. Você não, a pessoa que está lá no cativeiro, para dar preocupação para a família, para você adoecer. No reino do Espírito, das trevas, não é diferente. O diabo vai sempre querer te mostrar que você não vai conseguir sair daí onde você está. Que a pandemia parou sua vida. Que você não vai recuperar suas finanças. Isso é cativeiro. Porque você muda o foco. Que você precisa tomar esse monte de remédio para dormir, ou não dormir, porque amanhã, afinal, como é que você vai pagar suas contas? Porque a sua esperança, ela não está no rei que te tirou das trevas, que te trouxe das trevas para a luz. E eu quero dizer a você que essa luz de Cristo precisa iluminar a sua vida como fonte de esperança para você viver uma vida com Cristo. E se libertar para libertar a outros. Os nossos cativeiros precisam ser quebrados para que a gente possa levar um testemunho e retirar outros que estão oprimidos e dos cativeiros de Satanás. Para isso, a palavra de Deus é bem clara. Você fala assim, mas como que eu vou fazer isso? Talvez você esteja se perguntando, eu não tenho força? Eu também não. Tenha certeza disso. Quando eu entendi que na minha força, e olha, irmãos, eu não tinha um cativeiro, não, eu tinha muitos cativeiros. Dentro de um cativeiro, chamado rejeição, Satanás, ele jogou, ele conseguiu me colocar em outros cativeiros. Porque a chave que me levou para um cativeiro foi um sentimento não tratado, chamado rejeição no meu passado. Então eu abri essa porta, não tratava essa situação. E aí ele foi jogando outras coisas. E aí eu ia definhando. Na igreja, tá? Eu estava na igreja. Tudo estava ao contrário. Mas no dia que eu disse, uau, há um Espírito sobre mim e Ele me ungiu, então eu vou começar a minha libertação. E eu te digo, eu não fiquei batendo em porta, passei no A, no B, na corrente do 350, dos 200, dos 10, não.
Eu fui numa fonte, em primeiro lugar, que era Cristo Jesus, e ele disse: filha, você precisa entender que o meu Espírito está sobre você, deseje mudar, queira mudar, e o resto é comigo. Os cativeiros são quebrados quando Deus olha para mim e para você, o Espírito Santo, e diz assim: ei, essa pessoa quer. E você sabe qual é a sugestão que eu te dou, meu amado irmão? Tenha uma reunião com você mesma. Você sabe qual era o meu maior problema? Eu era covarde. Eu não tinha coragem de enfrentar os meus problemas. Eu não tinha coragem de enfrentar a minha raiva. Eu não tinha coragem de enfrentar os sentimentos de vingança. Eu não tinha coragem de enfrentar a minha solidão. Eu não tinha coragem de enfrentar os meus medos, porque eu sabia que o negócio era tão fundo. E olha que o Espírito Santo falava assim: vamos conversar sobre o seu medo? Ah, não. Vamos tratar sobre a solidão? Não, eu prefiro arrumar um namorado. Era por aí. Porque ele preenche. Vamos falar sobre as suas finanças? Não, eu vou pedir emprestado. Vamos falar sobre os seus medos? Eu não, porque que as pessoas vão ficar pensando de mim? Autoproteção. Mas no dia que Deus resolveu desconstruir tudo isso, irmãos, não queira saber como foi isso. Eu te asseguro que foi bem dolorido, mas foi válido. Então, esses cativeiros que vocês estão, muitas vezes nós escondemos, o Espírito Santo sabe, meu irmão. E eu quero dizer para você nessa noite de novo, que o Senhor está te chamando nessa noite, num tempo de crise, de dor e sofrimento, para dizer para você: sai de trás de você mesma. Busque ajuda. Tenha uma reunião com você mesmo, porque o Espírito Santo sonda teu coração e ele me trouxe aqui para te dizer que ele quer te libertar, porque tem pessoas em sua volta que ele quer que usar você, ungir você com autoridade, com poder, para resgatar outros, como ele fez na minha vida. E eu te asseguro que, com toda a autoridade que o Senhor me deu, e respaldada pelo que eu passei, pela minha história, eu posso te dizer que eu estou no processo ainda de libertação. Mas Satanás não me coloca mais dentro de cativeiro, em área nenhuma da minha vida. Porque o Senhor me deu esta unção. No dia que eu parei para dizer: ei, essa aqui é você. Por que você se ira? Por que você critica as pessoas tanto? Por que você se colocou num pedestal para fazer senso de justiça e de julgamento? Porque eu acho que essa pessoa, ela não está sentindo isso. Sabe que o mundo fala que é uma verdade? Que o coração dos outros, das pessoas é terra que ninguém anda? Como é que você fica achando que é pensando, sentindo pelo outro? Porque essa pessoa não é bem... Peraí, quem te contou? Sabe de onde Jesus me tirou? Do monturo. Literalmente do monturo. Da pobreza, de um catolicismo ferrenho, porque eu era católica praticante, endemoniada até. Eu não sei quantos capetas que atormentaram a minha vida por conta dos cativeiros que eles me colocaram lá. Mas ele disse: eu te libertei, porque eu quero que você viva isso. Eu não sei mais fazer outra coisa. É buscar os que são feridos. Busque ajuda. Não caminhe sozinho. Não fuja de você mesma. Enfrente seus conflitos. Por mais difícil e vergonhoso que seja, porque o diabo falava assim: ai, como é que tu vai contar isso para as pessoas? O que vai ficar pensando de você? É isso, é um cativeiro. Como é que elas vão te entender? Irmãos, você tem que procurar a pessoa do coração certo. Olha, Jesus, quem é que eu vou contar essa história podre? Que possa te compreender e você te aconselhar e você não fazer mais.
E você vai se libertar. E no dia que você encontrar com alguém com a mesma história, você vai dizer: ei, eu tenho uma palavra para você. Eu fui liberto e eu tenho algo para te dizer, que Jesus também pode te libertar. Isso é resgate. É quebrar cativeiro. E é para isso que nós somos chamados. Lembre-se, nunca esqueça. Você foi transportado para um reino onde o rei é Jesus e domina sobre a sua vida. E Ele quer te tirar dessa prisão. Para que você anuncie e conte o que Deus fez em você. Depois desse resgate, eu me deparei com muitas pessoas que me conheceram e perguntam: o que aconteceu com você? E eu digo: o Senhor é que fez isso. Eu quero concluir a minha mensagem. E a semana que vem a gente vai continuar. Eu estava andando na rua, num lugar muito movimentado. E de repente eu olhei e tinha uma mulher com uma caixa grande. Ela estava vendendo, acho que salgadinho. Uma caixa feia. Ela estava de pé, debruçada naquela caixa. Aquele movimento de gente imenso naquele lugar. Ela não estava ali. O pensamento dela estava lá não sei aonde. Eu disse: eu não posso deixar essa mulher desse jeito. E à medida que eu fui me aproximando dela, eu abordei ela para dar uma palavra para ela. Na volta, encontrei outra, do mesmo jeito, vendendo uns tranqueiras lá, para poder sobreviver. Ela estava longe. Eu toquei no ombro dela. Porque eu sabia que naquele momento havia uma preocupação dessas mulheres. E que o diabo podia estar exatamente levando ela para o cativeiro, sabe lá qual? Ou se matar, desenganado. Irmãos, essa semana, sexta-feira, foi sexta-feira, no prédio à frente da minha casa, um homem jovem se jogou do 10º andar e morreu. Fomos chamados para ser levado para esses lugares, para esses escombros, para libertar esse povo que está preso, tirar das trevas. E eu quero dizer a você, desde já, a visão que Deus me deu, pode ser que ela até exista, mas espiritualmente, eu entendi que não era numa casa só, ou num escombro, que essas pessoas estavam aprisionadas. Era na própria alma dela, nos pensamentos. Sabe como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Você pode estar num lugar. E Jesus dá o coração daquela pessoa para você. Mostrar o semblante dela e dizer: olha, aqui tem um cativo. Você pode orar por ele. Um comportamento de uma pessoa aí no seu trabalho, nas atitudes dela, vai dizer se ela está aprisionada ou não. E se você estiver liberto, livre de qualquer cativeiro, inclusive do que ela está vivendo, você tem que dizer: não, olha, eu tenho uma palavra, o Espírito Santo está sobre mim, e eu vou dizer, ele me ungiu, e eu vou te dar uma notícia boa: Jesus pode te libertar. A glória do Senhor se manifestará sobre a tua vida, e você vem conhecer o Deus que eu conheço. Mãos, isso é libertação. É disso que nós estamos falando nesses dias. É isso que Deus está procurando, homens e mulheres que estejam cheios, que queiram esta unção, para no olhar de alguém você dizer: eu estou vendo que essa pessoa precisa de alguma coisa, e você não precisa necessariamente conhecê-la, basta dizer: Jesus te ama, e você vai embora, deixa que o negócio Deus faz. Isso é quebrar cativeiro, isso é libertar a pessoa das trevas. E à medida que você vai trabalhando, o Senhor diz: não, ali tem um ungido, ali tem alguém que tem o meu espírito de discernimento, e vai orar, e eu vou entregar vidas nas mãos dessa pessoa. Isto é libertação. E olha, para concluir, o versículo 4
Veja bem. Vocês que estão libertos de todo e qualquer cativeiro, vão reconstruir, não só na sua vida, mas na vida de outra, as ruínas, tudo que foi destruído, afetado, contaminado, até pela pandemia. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim e eu tenho esta unção. E isso me dá autoridade para ser um reconstrutor de ruína, um restaurador de casas caídas, derrubadas, buscar pessoas que estão lá nos escombros, renovar cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Esta é a constituição daquele homem e daquela mulher que tem um chamado de Deus e que se dispõe a dizer: eu quero me libertar para libertar outros. Ouça, ouça. Eu não estou falando aqui de manifestação de demônios. Porque eu sei o que Deus tem me falado a respeito de tudo isso. Elas existem sim. Mas o foco, a proposta deste momento, dado a circunstância dessa nação, dadas as circunstâncias do contexto espiritual que está acontecendo, dadas as circunstâncias do estilo de vida, das mídias, daquilo que nós estamos vivendo nesse mundo, o caminho agora é outro. A libertação está por outro ângulo. E não precisa ser sábio, não precisa ser mestre, não precisa fazer faculdade para entender qual é o nível de libertação que o mundo precisa hoje. O nível de libertação, as estratégias do inferno mudaram, queridos. Muito embora ele continue sendo o mesmo cão infeliz, miserento, desgraçado e mau. Mas ele mudou na estratégia do reino das trevas a forma de atuar. Haja visto o que está se vendo aí nessa captura desse fulano chamado Lázaro. O que vocês acham que tem ali, além da psicopatia? Eu acompanhei esse negócio tudo, para tentar entender algumas coisas pelo âmbito espiritual. E eu falei para o meu amigo, eu não imagino a legião de demônios que esse homem tem. Porque aquele que as pessoas servem, eles têm por dever de proteger. Nós somos protegidos pelo Senhor. A palavra de Deus fala quando o profeta Elias, quando o exército de Samaria veio para pegar o profeta Elias, a Bíblia diz que tinha mais de 1000 homens armados de cavalos para pegar, capturar o profeta Elias. Ele não moveu um dedo, porque Deus protegeu. Ainda cegou todo mundo, Deus cegou todo mundo. Um exército para tentar pegar um homem de Deus. Ele não saiu do lugar. Mas nesse caso, um exército humano, mas por trás disso, um exército demoníaco, não subestimando a questão mental, claro, para pegar um negocinho desse tamanho. Aí eu entrei em oração, pode ter certeza disso. Eu disse, Deus, agora é hora de orar por esses homens que estão na captura desse rapaz. Buscar proteção sobre eles. E pedir que o Senhor dê estratégia para esses homens, para que cesse o derramamento de sangue na terra, de pessoas inocentes. Eu não estou falando aqui agora de uma estratégia de resgate a esse nível de manifestação presente,
que a gente via lá atrás. Eu estou falando de libertação, de morte, assassinato, depressão, angústia, medo, insegurança. Porque dentro desses cativeiros, esse dominador envia seus mensageiros para te paralisar. Mas eu te digo que aí, na sua casa, no lugar que você está, você vai clamar ao Senhor agora. E esse cativeiro vai ser quebrado. E você vai sair desse lugar como um libertador. E diz a palavra que a glória do Senhor se manifestará. As suas vestes vão ser trocadas. Tudo isso para que o nome de Jesus seja propagado e o evangelho de cura e de libertação chegue a essas pessoas. Fomos libertos para libertar. Mais um e mais um. Esse é o seu chamado. Eu quero que você, por favor, nesse momento, aí onde você está, talvez você não conheça Jesus. Não se entregou para Ele. E está debaixo de vários cativeiros. Você tem a oportunidade nesse momento de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E deve estar aparecendo aí na sua tela o número de um telefone. E você vai ligar para esse ligo. Gente, me ajude. Eu estou preso. E eu preciso de ajuda. Eu quero Jesus. Eu quero o Espírito Santo. Você será resgatado no momento da sua confissão, aceitando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Mas você, que já tem Jesus Cristo, mas que se encontra em qualquer cativeiro, não importa qual seja, o Senhor manda te dizer que o Espírito Santo está sobre você. E Ele te deu autoridade. E agora nós vamos orar. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. A semana que vem nós vamos continuar essa mensagem. Para que essa semana, a partir de hoje, em nome de Jesus, todo e qualquer cativeiro da sua vida, toda prisão vai ser quebrada. Portas serão abertas da sua alma e do seu coração para a sua cura. Porque você será liberto em nome de Jesus para libertar outros. Procure ajuda. Mão sozinho. A gente não, nem Jesus fez nada sozinho. Ele disse em mim, você não faz nada. Ele chamou os discípulos para cuidar também. Seja essa pessoa. Ligue. Busque ajuda, venha para a igreja, ligue para alguém, diga eu preciso de ajuda. E com certeza a igreja vai te acolher. E você será aquele que vai resgatar mais um. Feche seus olhos nesse momento. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Bendizemos o teu nome porque tu és o nosso libertador. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor morreu, ressuscitou e ao terceiro dia o Senhor foi no Hades, tirou da mão do diabo a chave da morte e ali ele foi derrotado para nos dar vida e vida com abundância. Nesta hora eu declaro em nome de Jesus Cristo que todo cativeiro seja quebrado em nome de Jesus. Aqueles que estão presos saiam para fora agora em nome de Jesus Cristo. Todo sofrimento de dor na alma, em nome de Jesus, eu declaro agora sejam livres, receba a cura, em nome de Jesus. Senhor, envia teus anjos, aonde tem um cativeiro agora, e abra essas portas, meu Deus, e que este povo que está nos escombros, que estão angustiados, que estão definhando, desacreditados, Senhor, que essas cadeias se rompam agora e o poder da luz de Cristo entre agora nestes escombros da alma, do coração, na mente dessas pessoas. Eu repreendo, neutralizo
paralisa o espírito de morte, destruição, suicídio, desânimo, fora desta família, fora desta casa, todo engano, toda mentira de depreciação, dizendo que o Senhor te abandonou, está amarrado, paralisado em nome de Jesus Cristo, mas a verdade de Deus, que é o Espírito Santo em nós, seja impregnada no teu coração. Eu declaro agora e profetizo, seja livre de qualquer cativeiro, passado ou presente. Em nome de Jesus Cristo, saia para fora, seja livre em nome de Jesus. E agora eu profetizo você como libertador, anunciando as boas novas, contando os feitos de Deus, aquilo que Deus está fazendo na sua vida a partir de agora. Receba essa cura, receba essa libertação, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te liberta agora. Todo peso cai por terra. Você que está aí nessa cama deitado, com a janela fechada, que não consegue ver a luz do sol, que não consegue tomar banho, é com você que Deus está falando. Saia desta cama agora, agora em nome de Jesus Cristo. Você que está aí com medo, eu te abençoo. A igreja te abençoa, que a ação do Espírito de libertação e cura caia sobre você agora, minha querida e meu querido, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. A semana que vem nós continuamos essa conversa. Um cheiro e um abraço. Deus te abençoe. Jesus.